Aí você pode colocar o número do espelho aí, desse que todo mundo tem. Então, essa é a tela inicial. Antes de bater... já bateu. Enfim, essa tela inicial tem, tem ali meus acordes desse anterior que já passou. Não precisa não, pode deixar. O botãozinho Meus Acórdons serve para aquele analista saber quais processos estão distribuídos na carga dele, ou seja, quais são os documentos que ele tem que trabalhar, qual é a ordem do dia. Ou ele pode pesquisar pelo número. Às vezes o mesmo número tem várias classes, mas o próprio sistema vai dar as opções ali. Vamos dizer que é um RESP 1001, mas também tem um HC 1001, ele vai também poder clicar e saber qual documento que ele quer trabalhar. Então, quando ele entra aqui, ele vai preencher esses botõezinhos de tal forma que cada um desses botões corresponde a um campo do espelho do documento, que é esse documento que está aí. É importante dizer que o campo identificação, decisão e ementa não são trabalhados pela Secretaria de Jurisprudência porque eles já vêm prontos lá do gabinete dos senhores ministros, que é a identificação, a decisão, que a gente chama de decisão aí, seria o acórdão, o que os ministros acordaram, a parte dispositiva. E a ementa, que também é pelos nossos 33 senhores ministros. Pode passar ali campos sucessivos. Esse campo aí, a gente bateu ali um número, não está aparecendo nada, porque nesse caso específico, esse documento não tem sucessivos, por isso que não vai ter nenhuma relação. Porque se tivesse, já indicaria aí quais são os sucessivos, porque foi feita a triagem nas etapas anteriores. Indexação. Então, nesse momento aí, o analista ele vai, se o documento estiver classificado como outras informações, está vendo? Essa classificação, esse botãozinho aí já é preenchido lá, só a classificação, a indicação, pela seção anterior. Sendo um documento outras informações, o analista vai poder inserir, aqui corta, né, o microfone? Não, está chegando. Vai poder inserir as teses. No caso desse documento, eram 2 teses complementares que não apareciam na ementa. Então, é uma complementação à ementa. É um resumo. Pode passar, Eugênio, para resgate. Resgate são palavrinhas de resgate. Aí o analista entendeu, lá pela técnica, vou colocar a palavra órtese, que isso ajudaria no resgate desse documento. Referência legislativa. Aqui, o campo referência legislativa é aquele que eu falei que o analista vai colocar a legislação que fundamentou ou serviu para espelhar a questão jurídica, o instituto jurídico daquela tese. Então, ele pode escolher ou uma sigla judiciária, que, na verdade, as siglas judiciárias são as leis que são muito citadas, muito recorrentes, que nós já temos a possibilidade de cadastrar um nome para essa lei. Por exemplo, Código de Processo Civil, Lei de Licitações, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, enfim. Isso para agilizar, a pessoa não ter que ficar botando o nome da lei lá toda vez. Então tem várias ali, hoje a gente está mostrando Constituição Federal, enfim. E nós que damos manutenção também a essas siglas num outro aplicativo, que não é aí, é um outro aplicativo. Esfera, se é federal, se é estadual, se é municipal, se é distrital, se é... O que é IES? Convênio Interestadual, não é? E se trata-se de uma legislação internacional, no caso, tratados e convenções internacionais, também a gente criou várias siglas para os tratados mais recorrentes. Aí, li a norma, número, a pessoa vai escolher que tipo de norma que é, o número, o ano e a edição, enfim. Depois ela vai colocar os itens. O interessante é que se ela estiver trabalhando com a lei de licitações e ela tem que inserir vários artigos, ela não precisa ficar colocando na ordem certinho, porque ela vai clicando aqui e esse campo vai descendo e vai aparecendo aqui, certo? Se tivesse, aqui no caso é uma súmula, mas se fossem vários artigos, ela podia colocar em qualquer ordem aleatória e o sistema organiza para ela. Então, na hora de visualizar, vai sair os artigos em ordem crescente, ok? Campo Veja, Eugênio. Campo Veja são os precedentes que ela vai colocar.
os excedentes, se for mais de uma tese, nós vamos fazer uma chamada como se fosse... Não, a gente não vai colocar a tese inteira com entendimento, mas a gente vai colocar o assunto que representa aquela tese. E aí ele vai inserir ali. Tribunal ele pode escolher STJ, STF, acho que são os tribunais superiores, naquele campinho. Sigla da subclasse é um habeas corpus, um recurso especial, enfim. Depois, quando ele clicar, ou quando ele descer, né, aí vai colocar incluir e vai vir para cá. Tá vendo essas aspinhas aqui? Essas aspas, na verdade, representam os links. Lá na página de pesquisa, o usuário vai ter um link e já vai cair no inteiro teor daquele documento, seja do STJ ou do STF. Campo notas, por favor. Aqui tem no caso, uma padronização do campo notas, a gente sempre alimenta o campo notas. No caso, de estar sendo analisado o valor da indenização por dano moral. Então, se o ministro mantém, aumenta ou diminui, isso é uma hipótese nossa, que a gente preenche esse campo com o valor, porque auxilia ali os usuários. Campo doutrina, não tem nada nesse documento, mas, enfim, a pessoa pode escrever ali o autor, a obra, incluir, e aí vai aparecer bonitinho lá. Links... Ele pode fazer um link para um acórdão do informativo de jurisprudência ou do comparativo de jurisprudência, que nós veremos a seguir. E distribuições, notificações é a questão gerencial. Obrigada. Aquele ali, ele vai partindo, né? São questões gerenciais, porque o nosso sistema é todo auditável. Então, deixa eu ver se dá para... Enfim, mas assim, desde o momento que ele entra na secretaria, desde a inclusão, ele vai passando no fluxo. Se a pessoa, o gerente quiser, ou o gerente está carregando ali, vai mostrar toda a história desse documento. A pessoa que incluiu, a gente sempre cadastra um nome para o servidor, um nickname que vai aparecer. A pessoa que incluiu o documento, a pessoa que incluiu uma legislação, que tirou a legislação, que alterou o campo outras informações, enfim, o sistema é todo auditável com data do início ao fim. O que foi feito nesse acórdão? Tudo que foi feito nesse acórdão. Tudo que foi feito no acórdão. Se alterou, se excluiu, quem, quando... E isso é muito legal porque nós que trabalhamos no nosso sistema interno, nós trabalhamos com produção, que a gente busca ter essa mentalidade de produtividade mesmo, não é? De responsabilidade, a contabilidade. Então, isso facilita os relatórios gerenciais, que hoje não é o próprio servidor que tem que ficar lá fazendo relatório todo mês, o relatório já sai pelo sistema. Num outro aplicativo, né? Esse aqui é só para auditar. Ok, pode sair do aplicativo, Eugênio. Sim, esse sistema é desenvolvido pela equipe de TI do STJ. O Eugênio vai explicar um pouquinho dessa história aí para a gente. Pode sair tudo. Eu já vou até adiantando antes de vir a tela. E a última sessão dessa primeira coordenadoria, ela é a sessão de conferência e uniformidade. Deixa eu passar isso aqui para frente. Então, essa é a última sessão que representa o fim do fluxo de análise dos acórdãos. Essa sessão, ela funciona como um mecanismo de controle interno do padrão de qualidade. E ela busca evitar desconformidade de raciocínios e procedimentos. Ela não se trata de uma sessão de revisão, porque nós temos muitos documentos, a gente teve uma mudança de paradigma que a gente acha que é melhor prevenir do que remediar. Então, não adiantava todo mundo ficar fazendo lá e chegar ao final, ter um monte de analista revisando o trabalho que já foi feito, porque isso é retrabalho. Então, nós fazemos um trabalho preventivo de monitoramento da base, e são feitos estudos nessa sessão, treinamentos, de tal forma que os analistas buscam ver se há uma desconformidade de raciocínio. Por que aquele analista está alimentando uma forma desconforme? Então, é o porquê, não é a correção do trabalho.
Então, a gente faz esse trabalho porque o que a gente precisa é que um compreenda o que o outro faz e que todos tenham uma só visão. Porque onde não tem duas visões é divisão, né? Divisão. E também, assim, nós fazemos dinâmicas, treinamentos, e é importante falar que o nosso analista, ao entrar na secretaria, a gente faz uma entrevista, aplica uma provinha para ver se ele tem um perfil para trabalhar com essa natureza de trabalho. E ele recebe uma formação, como se fosse um curso de capacitação, que dura em volta de uns 2 meses. Então, assim, a partir do 3º mês é que ele vai estar madurinho para produzir. Aparentemente parece um investimento, assim, 2 meses ali, né, mobilizando, mas o retorno a médio prazo é muito melhor. E a pessoa também se sente valorizada, de uma certa forma, né? Exatamente, porque, né, todo mundo que já trabalhou na vida já passou por essa situação, né? Te apresenta lá a sua sala, a gente que trabalha com processos, a gente olha, bem-vindo, se vira, tranca a porta, joga a chave fora e deixa você lá no meio. Ah! Sim. Sim, sempre tem um treinamento para todos. E é o treinamento para novatos, que nós chamamos. Depois, nós estamos sempre fazendo, a gente chama de dinâmicas, sempre apresentando estudos, porque a gente também precisa estar com atualização jurídica o tempo inteiro dos assuntos, para a gente poder ter agilidade na informação. Ah, perdão, o pessoal está dizendo que não está escutando. Você pode resumir um pouquinho e a gente já responde. Eu tive uma grande curiosidade em relação a esse passo inicial, que é de identificação de uma nova tese para classificar o documento como principal ou sucessivo, né? Isso é um trabalho intelectual de exame que pressupõe o conhecimento de todos os entendimentos. Eu só posso classificar se eu conheço se é tese nova ou não. E eu imagino que devem ser várias teses, aí eu não sei. Né, vários entendimentos em relação às múltiplas matérias no STJ. Aí a minha pergunta é a seguinte, vocês fazem uma segmentação por área em relação a isso? Como é que funciona? Eu vou começar respondendo, depois vou passar para a Estefânia. É o seguinte, na verdade, nós vamos ver, adiantando um pouquinho, nós temos um paradigma, uma metodologia de trabalho que nos faz identificar uma tese. Então, o que nós precisamos entender é o que nós identificamos como tese, o que é um instituto jurídico, a pessoa tem que estar muito claro o que é um instituto, que no caso de vocês, não sei, um instituto técnico, a questão é efetivamente debatida naquele documento. Nós, para além dessa atualização jurídica que a gente está sempre promovendo, nós temos manuais, nós temos treinamento específico nas sessões, são manuais até gordinhos, né, Estefânia? E a pessoa ali é treinada com as hipóteses mais recorrentes, os critérios, como ela vai identificar uma tese como nova. Então, assim, claro que tem um subjetivismo, porque o trabalho é jurídico, é relacionado às ciências humanas, então não é matemático, mas é bem vinculado a muitos critérios técnicos. Se a Estefânia quiser explicar um pouquinho sobre os sucessivos, a identificação da pesquisa. Não, só para complementar o que a Kaliane disse, assim, quando a gente trabalha todos os dias, né, com aquele material, a gente acaba que conhece a base, a gente conhece a base de dados. Mas antes da gente incluir um documento como principal, como sucessivo, a gente faz a pesquisa de jurisprudência. Então, nessa pesquisa é que o analista vai identificar se aquela tese é nova ou não. Entendeu? Se ele achar na base de dados um outro documento com aquele tema, com aquela tese, ele já pode incluí-lo como sucessivo. Se for uma novidade, é principal. Então, é através da pesquisa. Mesmo que a gente... Acontece muito nas sessões lá, a gente fala, não, isso aqui tem certeza, mas você vai fazer a pesquisa e você não acha. De repente você viu uma notícia no informativo que ainda não foi publicada, né? Ou então o contrário, você olha um acórdão, olha um memento, você fala, nunca vi isso aqui não existe, não vou nem fazer pesquisa, não pode.
tem que pesquisar, porque você muitas vezes quebra a cara, assim, existe sim, entendeu? Então é pela pesquisa de jurisprudência que o analista tem certeza. Ok? Foi muito pertinente essa pergunta do Guilherme, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa metodologia de tratamento das teses. Só mostrando aqui, esse é o mesmo espelho que vocês têm, é o resultado final após a análise. Então, aqui terminou o fluxo de tratamento do acórdão e esse é o principal produto dessa coordenadoria e o nosso... Obrigada. Tá todo mundo ouvindo legal? Eu toda hora pego o microfone errado, né, Giovana? Adiante. Ok, agora nós vamos falar sobre um outro tema. Vamos conversar um pouquinho sobre o raciocínio estabelecido pela nossa secretaria no tratamento da informação. Eu coloquei ali um conceito de jurisprudência da Maria Helena Diniz. Eu não vou ficar me alongando sobre isso, porque depois da magistral palestra do professor Campesini, quem sou eu para falar o que é jurisprudência, enfim. Mas esse conceito eu acho interessante, que é o conjunto de decisões uniformes e constantes dos tribunais, resultante da aplicação de normas a casos semelhantes, constituindo uma norma geral aplicável a todas as hipóteses similares e idênticas. Como o professor Campestrini disse, ele explicou, caminhando, deu exemplo de como o juiz faz, como ele extrai uma norma, que na decisão ele vai resolver o caso das partes, o caso concreto, mas ali transcende-se uma norma abstrata que vai ser aplicada a casos semelhantes. E, a par de terem doutrinadores que são relutantes, como eles dizem, achar que a área administrativa, tribunais de contas, não teriam a jurisprudência, enfim, propriamente dita, nós sabemos que, se é um entendimento geral e aplicável, é claro que é jurisprudência, a meu ver. Então, estamos trabalhando com a mesma matéria, todos nós, independente se estamos no judiciário ou no Tribunal de Contas. Eu queria, assim, fazer um pequeno histórico para falar como é que a gente começou a pensar a jurisprudência na Secretaria de Jurisprudência. Bem, nós tivemos a oportunidade de conversarmos, termos várias conversas com esse pesquisador, que é o professor José Augusto Chaves Guimarães, isso em meados dos anos 90. Esse professor, ele também tinha essa angústia com relação à elaboração das ementas. A literatura da área até hoje não é muito vasta, então são poucos expoentes dessa matéria no Brasil. E ele, no trabalho dele, ele estudava assim, quais são os critérios? Como se chegar a procedimentos metodológicos que tragam diretriz a quem elabora a ementa e garantir a representatividade daquele conteúdo do documento, né? E possa seja um ponto de partida para quem vai elaborar essa ementa. Ele pesquisava e constatava o seguinte, que no curso de Direito, assim como no curso das outras áreas que trabalham com isso, com indexação, com emendas, ninguém aprende como fazer uma emenda. É meio que empírico, né? Um vai imitando o outro, vai imitando o outro. Então, ele pensou o seguinte, enquanto resumo do acórdão, que pretende ser, a ementa deve refletir de forma concisa o raciocínio desenvolvido. Como raciocínio? Ele disse que a ementa é um documento autônomo que deve permitir ao leitor. E aí, essa é a parte que a gente começou a pensar em formação. Ele dizia que essa ementa devia conter a identificação do fato ocorrido, do direito discutido, do posicionamento adotado pelo tribunal e dos argumentos elencados para embasar esse entendimento. Então, assim que o professor José Augusto pensa a ementa, com base nesses 4 elementos. Você pode passar aí, hoje é meu negócio. Ok. A partir desses diálogos com o professor José Augusto e com base na nossa experiência diária, nós passamos a adotar essa metodologia,
que as teses jurídicas identificadas têm que se relacionar aos seus elementos. Deu uma desconfigurada ali, né? Mas com o seguinte raciocínio: o entendimento do STJ sobre a matéria considerada em determinada situação e quais os fundamentos justificam esse posicionamento. Então, nós entendemos como tese jurisprudencial algo que represente isso, um raciocínio no julgado que represente essa conclusão. E desde da sua inclusão como sucessivo principal, desde sua identificação, desde o momento que ele entra, nós pensamos a informação assim. Nós pensamos a tese jurisprudencial dessa forma até a elaboração do campo, outras informações, que é o enunciado jurisprudencial, se for o caso. Pode passar, por favor. Saiu aí, desconfigurou o nome do autor, gente. Eu peço perdão porque eu não gosto de ficar falando coisa e a gente saber que não fui eu que falei, não foi a gente que colocou. Mas eu esqueci. É Maturana, lembrei. Professor Maturana, ele diz que os objetivos gerais de um resumo são os seguintes: ajudar o leitor a decidir se lhe convém ou não ler o documento, oferecer o máximo de informação dispensando a sua leitura, dispensando a leitura do inteiro teor e realizar buscas por computador. Ora, num mundo onde nós temos um excesso de informações e muito, muito pouco tempo para absorver essas informações, que é aquele mundo que o professor Campestrini falou ontem, nosso mundo da internet, o mundo do imediatismo, do excesso de informações, tudo é para ontem. É importantíssimo que a gente tenha instrumentos para fazer isso, ajudar o nosso usuário, o nosso pesquisador. E Calado também diz o seguinte, que o resumo ele tem autonomia em relação ao documento fonte dele, que no nosso caso são os acórdãos. E que, por isso, ele não deve ser confundido nem com esse documento e nem com extratos de um documento, porque ele é um novo texto. Então, ele é a criação daquela pessoa que faz aquele resumo. Mas a questão jurídica, ou instituto jurídico, nós entendemos como sinônimas essas duas expressões, que vai ser sempre um termo substantivado, vinculado ao tesauro, que representa aquela matéria que está sendo discutida. Nós vamos explicar um pouquinho mais à frente sobre o tesauro que nós utilizamos e o que é o tesauro. Mais um contexto fático, vai ter um conectivo para iniciar esse elemento, nós vamos ver, e mais os fundamentos, com o conectivo que inicia. Essa é a elaboração, a redação desse resumo. Pode passar, Eugênio. Aqui tem um quadrinho exemplificativo do que como é que é a nossa análise. Primeiro, a gente tem que pensar sempre no interesse da informação. Então, nós temos que nos colocar sempre no lugar do usuário. A par dessa metodologia que nós temos, pensando a informação, a tese com esses elementos, nós temos que pensar sempre assim: qual é o perfil do meu usuário? São só, no nosso caso, Tribunal de Justiça, só advogados? Não. Então, assim, não é só informação de interesse das partes. São só doutores em direito? Não. Podem ser estudantes, pode ser a própria parte que não tem informação jurídica. Isso também para buscar a clareza da informação. Então, é informação de interesse da comunidade jurídica, esse é o caráter jurisprudencial relacionado a essa regra abstrata e geral, que pode vir a ser aplicada a um caso semelhante. E é diferente de informação de interesse restrito às partes, que é muito feito no momento da elaboração da decisão. O juiz tem que se preocupar, ou o julgador, com o caso concreto. Então, nossa tese jurídica, só para a gente reforçar um pouquinho, o entendimento é o posicionamento do órgão julgador sobre a questão jurídica apreciada. E a gente começa sempre com esses verbos ou locuções verbais. Ocorre, não ocorre, há, não há, tem, não tem, existe, não existe, é possível, é impossível, ok? A questão jurídica é a matéria objeto do recurso que é apreciado e discutido. Está escrito recurso porque a gente trabalha muito com recurso especial, mas, na verdade, é a matéria objeto do documento, ok? É um termo sempre substantivado vinculado ao tesauro.
Depois, o contexto fático é o elemento fático considerado na análise da questão jurídica. Começa com esse conectivo. Na hipótese em que, quando, no caso, no, ainda que, e mais o contexto fático. Nesse momento é importante a gente dizer que contexto fático não é qualquer fato que esteja lá no documento. Contexto fático da tese jurisprudencial não é qualquer fato que aconteceu lá, que está sendo narrado lá dentro do acórdão, do documento. Um exemplo assim que a gente pode pensar é, por exemplo, tem lá no acórdão falando o seguinte, que ocorreu um crime de roubo. O sujeito ativo do crime, o criminoso, ele estava usando um casaco preto, uma blusa vermelha, era louro, usava um topete, se aproxima de uma pessoa idosa, maior de 60 anos, e subtrai, mediante violência ou grave ameaça, o seu aparelho celular. Na hora de entender a tese ou fazer um enunciado de jurisprudência, provavelmente não vai ter interesse a gente saber, a gente colocar lá no nosso contexto fático que o sujeito ativo do crime, o criminoso, usava um jaquetão, uma blusa vermelha, era louro, mas talvez seja importante, se for uma discussão em torno do Estatuto do Idoso, para ser uma agravante ali no crime, a gente mencionar que trata-se de pessoa com mais de 60 anos. Ok? Mais ou menos assim que a gente pensa. E os fundamentos, que são as razões que sustentam ou justificam o entendimento. Os porquês. E os porquês nós começamos com as palavrinhas. Pois, por quanto, porquê, visto que. E isso é tudo uma orientação aos analistas de como eles devem estruturar. Que apesar do resumo ter essa carga de análise da pessoa que está fazendo, e sendo uma linguagem livre, assim que nós chamamos, uma linguagem vernácula, ele não é livre em si, ele é bem vinculado a essa estrutura, ok? Inclusive a ordem, a gente também tem outras orientações, não pode escrever de trás para frente, tem que ser na ordem direta que a gente fala, sujeito, verbo, predicado, e outras coisas que, assim, o professor Campestrino, nos trabalhos dele, explora muito sobre esses critérios que são ligados mesmo a resumos. Pode passar, Eugênio. Ok, vou falar um pouquinho sobre o tesauro agora. Um tesauro é um instrumento de controle e padronização de vocabulário que aborda conceitos de uma área especializada. No caso, nós trabalhamos com o tesauro jurídico, mas existem tesauros de outras áreas técnicas, certo? O nosso tesauro jurídico, ele começou a ser criado a partir de uma comissão que foi feita em 1992, que reunia, além do STJ, os tribunais de justiça estaduais e o Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Esse tesauro começou a ser alimentado e utilizado de forma compartilhada. Porém, mais à frente, nós nos desvinculamos, passando a dar alimentação ao nosso próprio tesauro. Por quê? Toda vez que a gente ia criar um termo, porque é feito um estudo para se criar um termo novo, tinha que mandar isso, a comissão demorava, e a gente precisava de agilidade para poder redigir o documento. Então, a gente passou a dar alimentação ao nosso próprio tesauro. Então, esses estudos hoje são feitos na própria Secretaria de Jurisprudência. O tesauro, bem resumidamente, ele apresenta elementos descritores, não descritores e modificadores. Os descritores são os termos que são autorizados para representarem os conceitos, proporcionando a recuperação da informação. Ele serve para padronizar a busca, o resultado de busca. Porque você pode falar a mesma coisa com várias palavras diferentes, certo? Então, os descritores são as palavras que a pessoa vai usar. Os não descritores é o contrário dos descritores. São os termos que, embora representem os mesmos conceitos que os descritores, não são autorizados para uso no tratamento da informação. Indicam apenas que são sinônimos daquela informação. Por exemplo, a gente tem um exemplo que é sempre clássico lá na Secretaria de Jurisprudência. Não sei porquê, mas, enfim, é sempre um exemplo padrão. A pessoa que pesquisa sobre abjeato. Você sabe o que é abjeato? É furto de gado. Então, se a pessoa for usar isso lá no resumo dela, o tesauro vai falar assim, olha, não use abjeato, use furto de gado.
Porque se a pessoa bater lá na pesquisa, furto de gado, vai achar, e também assim, os sinônimos, a Stefânia vai explicar isso, se for um termo não descritor, do tesauro, a busca também vai recuperar os sinônimos, entende? E os modificadores são as palavrinhas que são palavras que ajudam a ligar esses termos que são sempre substantivados. E por que eles são... o para, porque, essas palavrinhas que ajudam na coesão do documento. Por que são termos substantivados? Porque a pessoa que vai pesquisar sobre prescrição, ela não vai escrever ela na barra de busca. Prescreve, ela vai colocar prescrição, certo? É natural, a gente não vai colocar o verbo, a gente vai colocar a palavra. Por isso que os termos são sempre substantivados. Pode passar, Eugênio. Aqui, gente, eu trouxe 2 exemplos para vocês de um resumo em linguagem controlada e de um resumo em linguagem livre. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Está vendo as cores? As cores se relacionam àqueles 4 elementos da tese: entendimento, instituto jurídico, contexto fático e fundamentação. Então, é assim que a gente extrai a informação e faz. Antigamente, até um tempinho atrás, a Secretaria de Jurisprudência fazia o resumo, o enunciado de jurisprudência, todo vinculado a termos descritores do tesauro, só as palavras, só os substantivos. Então, a gente, ao mesmo tempo, passava resgate, que são as palavrinhas de resgate, e queria passar o conteúdo também. Então, é diferente de uma indexação, porque os tesauros são utilizados, eu não sou da área de biblioteconomia, mas são utilizados na descrição dos livros, das obras literárias, sempre tem aquelas palavrinhas-chave, certo? Não tem uma ordem de tese, de raciocínio, são apenas para resgate das informações. No caso, nós fazíamos as 2 coisas ao mesmo tempo, resgate de informação no mesmo campo. Só que a gente, depois, chegou à conclusão, depois de muitos laboratórios, projetos estratégicos, homologação do projeto, tudo isso, a gente chegou à conclusão de que era melhor que a gente evoluísse para uma linguagem livre, uma linguagem vernácula, em que o instituto jurídico, a questão jurídica, obrigatoriamente é vinculada ao tesauro, e os demais elementos, o tesauro vai servir como de forma consultiva. A pessoa tem que preferencialmente usar o tesauro, mas às vezes não dá para usar, senão não faz sentido a oração para passar o conteúdo. O que ela faz nesse caso? Ela coloca todas as palavras que ela conseguir extrair do tesauro, e aquelas palavras que não dá para usar o termo descritor, ela vai colocar lá nas palavras de resgate, entende? Assim a gente preserva conteúdo e resgate. Então, é assim que a gente faz. E a diferença na leitura também fica bem mais palatável, né, do que a pessoa lê. Existência, legitimidade passiva, ministro de Estado, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Hipótese, mandado de segurança, discussão, supressão, vantagem nominalmente identificada. Decorrência, nova lei, mandado de segurança, previsão como autoridade coatora, pessoa física, determinação ou realização ato impugnado. Quem não tem muito costume de ler assim, talvez não faça uma relação de conteúdo. Acho que são só palavras soltas. E em linguagem vernácula, tem legitimidade passiva, o ministro do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, na hipótese de mandado de segurança, em que se discute a supressão de vantagem pessoal nominalmente identificada. Uma vez que a nova lei de mandado de segurança prevê como autoridade coatora a pessoa que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Certo? Pode passar. Tá bom. Olha que legal, pedir um intervalo exatamente às 10h30, quando a gente terminou um assunto e vai começar outro. Eu só queria pedir para vocês se a gente pode, assim, voltar rapidinho, porque a gente tem muita informação e a gente espera que seja útil para vocês, ok? Muito obrigada.